Por séculos, bilhões de pessoas acreditaram em um rei que pode nunca ter existido. Até que em 1993, 3 pedaços de pedra começaram a destruir esse ceticismo, porque o que estava gravado neles não deveria existir. Imagine um campo de escavação empoeirado no norte de Israel, sob um sol implacável de agosto. O ano é 1993. Uma equipe de arqueólogos remove cuidadosamente camadas de terra e pedra que permaneceram intocadas por milênios. E então, entre fragmentos de basalto escuro, surge algo que ninguém esperava encontrar. 3 pedaços quebrados de uma estela de pedra gravada com caracteres em aramaico antigo. Naquele momento, naquele campo em Tel Dan, a história do mundo estava prestes a mudar. Porque aquelas pedras carregavam um nome que bilhões de pessoas conhecem, um nome que até aquele dia nunca havia sido encontrado em nenhum registro arqueológico fora das páginas da Bíblia. O nome era Davi. Durante séculos, o rei Davi foi tratado por muitos acadêmicos como uma figura lendária, um herói mítico criado para legitimar a monarquia israelita, semelhante ao rei Arthur britânico ou ao Rômulo romano. Não havia nenhuma prova concreta de sua existência além das escrituras hebraicas. Nenhuma inscrição, nenhum monumento, nenhuma menção em registros estrangeiros. Para uma figura de tamanha importância histórica e religiosa, a ausência de evidências externas era perturbadora. E era justamente esse silêncio arqueológico que alimentava um debate feroz entre estudiosos do mundo inteiro. Mas o que foi desenterrado em Tel Dan, naquele agosto de 1993, quebraria esse silêncio de uma forma que ninguém havia previsto. Tel Dan não é um lugar qualquer. Situado no extremo norte de Israel, onde as encostas do Monte Hermon começam a se inclinar suavemente em direção ao Vale Fértil que alimentou civilizações por mais de 5.000 anos, o sítio arqueológico esconde sob sua superfície camadas sobrepostas de ocupação humana, cananeia, israelita, arameia, helenística, romana. É um dos locais mais ricos e complexos do Levante Antigo. As nascentes que brotam ali são algumas das fontes do Rio Jordão, e por isso mesmo o lugar foi sagrado para múltiplas culturas ao longo do tempo. Os cananeus o chamavam de Laish. Os israelitas, após conquistá-lo, o rebatizaram de Dan, e foi lá que, segundo o livro dos Juízes, a tribo de Dan estabeleceu um santuário que desafiaria a autoridade do templo em Jerusalém. Avraham Biran conduzia escavações em Tel Dan há décadas, quando seus trabalhadores tropeçaram naqueles fragmentos de basalto. Biran era um veterano da arqueologia bíblica, um homem que havia passado grande parte de sua vida afundado no solo israelense, procurando os rastros materiais do mundo que a Bíblia descrevia. Mas mesmo ele, com toda a sua experiência, não estava preparado para o que os fragmentos revelariam. A inscrição era em aramaico, a língua franca do Oriente Médio Antigo, usada por mercadores, diplomatas e reis por toda a região do Crescente Fértil. Datada paleograficamente do século IX a.C., a estela havia sido erigida por um rei arameu, muito provavelmente Hazael de Damasco, um dos monarcas mais poderosos de seu tempo, para celebrar uma vitória militar sobre seus inimigos ao sul. O texto fragmentado narrava batalhas, mortes de reis e o domínio do monarca sobre territórios conquistados. E foi nesse contexto de glória militar que apareceu a frase que mudou tudo: Beit David, a casa de Davi. A expressão estava ali, gravada em pedra por um rei estrangeiro, um inimigo de Israel, que usava o nome de Davi não como o de um homem, mas como o nome de uma dinastia, como os egípcios chamavam o Egito de casa de Faraó, como os assírios identificavam reinos pelo nome de seus fundadores. Para os acadêmicos que por décadas haviam argumentado que Davi era uma invenção literária, aquilo era um choque. Por quê? Reis estrangeiros não constroem monumentos comemorando vitórias sobre figuras fictícias. Não há razão política, religiosa ou propagandística para mencionar uma dinastia que nunca existiu. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. A descoberta não encerrou o debate, ela o intensificou. Um grupo de acadêmicos, conhecido dentro dos círculos da arqueologia bíblica como os minimalistas, recusou-se a aceitar a interpretação convencional da inscrição. Eles argumentaram que a leitura de Beit David era errônea, que os caracteres aramaicos poderiam ser interpretados de outra maneira, que a divisão das palavras era ambígua, que o nome Davi talvez não fosse uma referência ao rei bíblico, mas sim ao nome de um lugar ou de uma divindade desconhecida.
Philip Davis, da Universidade de Sheffield, foi um dos vozes mais ruidosas nessa direção, argumentando que a inscrição não provava absolutamente nada sobre a historicidade do rei Davi. Do outro lado, esmagadora maioria dos epigrafistas, especialistas em inscrições antigas, sustentou que a leitura de Beit David era a única interpretação linguisticamente plausível. William Dever, um dos mais respeitados arqueólogos americanos especializados no antigo Israel, classificou os argumentos minimalistas como arqueologia política disfarçada de erudição. Para ele, e para muitos outros, a inscrição de Tel Dan era precisamente o tipo de evidência corroborativa que confirma a historicidade de uma figura bíblica, não de forma completa, não de forma milagrosa, mas da maneira como a história realmente funciona, aos pedaços, fragmentada, ambígua, mas inconfundivelmente real. E há um detalhe que poucos historiadores mencionam. A inscrição de Tel Dan não estava intacta quando foi encontrada. Ela havia sido quebrada deliberadamente. Os fragmentos estavam espalhados, usados como material de construção em uma parede mais antiga, reutilizados de forma secundária, por construtores que não faziam ideia do que estavam pisando. Isso significa que em algum momento da história, alguém, talvez um conquistador israelita, talvez simplesmente o tempo e o abandono, destruiu a estela original. O fato de ela ter sobrevivido em pedaços, escondida dentro de uma parede, foi um acidente extraordinário. Se aquela parede não tivesse sido escavada, se os trabalhadores tivessem parado meio metro antes, a inscrição poderia ter permanecido soterrada para sempre, e o debate sobre a existência de Davi continuaria tão aberto quanto antes. Mas o que diz a arqueologia sobre o período em que Davi teria vivido? É aqui que o terreno começa a se complicar de maneira fascinante. O rei Davi, de acordo com a cronologia bíblica, teria reinado por volta do século X a.C., aproximadamente entre 1010 e 970 a.C. Esse período coincide com o que os arqueólogos chamam de Idade do Ferro I e II no Levante. E é exatamente esse período que está no centro de uma das disputas mais acirradas de toda a arqueologia do Oriente Próximo. O debate entre a chamada cronologia alta e a cronologia baixa para os reinos de Israel e Judá. Para entender por que isso importa, é preciso visualizar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. O colapso das Idades do Bronze, aquele cataclismo misterioso do final do século XII a.C., que destruiu os hititas, esvaziou Micenas, pôs fim ao Egito dos grandes faraós e devastou cidades por todo o Mediterrâneo, havia deixado um vácuo de poder no Levante. As grandes potências que por séculos haviam dominado a região estavam exaustas ou extintas. E foi nesse vácuo que pequenos reinos surgiram, floresceram e disputaram territórios entre si. Israel era um desses reinos, e Davi, segundo a Bíblia, foi o homem que o transformou de uma confederação tribal instável em algo que se assemelhava a um estado organizado. Mas aqui está o problema. O registro arqueológico do século X a.C., em Canaã, é frustrante em sua escassez. Não há monumentos com a escala dos egípcios, não há arquivos cuneiformes como os dos mesopotâmicos. O que existe são camadas de destruição e reconstrução. Cerâmicas quebradas, fundações de pedra, silos de grãos. Os restos humildes de uma civilização que, se existiu da forma descrita pela Bíblia, não deixou o tipo de rastro monumental que os arqueólogos adoram encontrar. Ou será que deixou? É aqui que entra a cidade de Davi e o mistério mais controverso de toda a arqueologia israelense. A cidade de Davi é um nome que soa grandioso, mas o lugar em si é surpreendentemente pequeno. Uma estreita crista rochosa ao sul da cidade velha de Jerusalém, descendo em direção ao Vale do Cedron. Foi aqui que Jerusalém começou, não como a cidade monumental que conhecemos hoje, mas como uma pequena fortaleza jebuseia, que, segundo o segundo livro de Samuel, Davi capturou e fez sua capital. Por décadas, arqueólogos israelenses têm escavado essa crista com uma intensidade quase obsessiva, sabendo que se algum dia for possível encontrar evidências físicas da Jerusalém de Davi, é aqui que elas estarão. E então, em 2005, a arqueóloga Eilat Mazar anunciou algo extraordinário. Depois de décadas estudando os textos bíblicos e os mapas geológicos da área, Mazar havia desenvolvido uma hipótese sobre onde o palácio de Davi poderia estar localizado. Armada com essa teoria, ela iniciou uma escavação em uma parte ainda inexplorada da cidade de Davi,
e começou a desenterrar uma estrutura monumental de pedra, com paredes de uma espessura impressionante, mais de 1 metro, construídas com blocos de calcário cuidadosamente cortados. A estrutura era grande, muito grande para uma casa comum, e os artefatos encontrados em associação com ela datavam, segundo Mazar, do final do século XI ao início do século X a.C., exatamente o período em que Davi teria reinado. Mazar chamou de Palácio de Davi. A mídia mundial cobriu o anúncio com entusiasmo. Os crentes viram uma confirmação. Os céticos aguçaram os argumentos. Por quê? E este é o ponto em que a história se torna ainda mais intrigante. A interpretação de Mazar foi imediatamente ferozmente contestada. Israel Finkelstein, o arqueólogo mais influente de sua geração e professor da Universidade de Tel Aviv, liderou a oposição. Para Finkelstein, um dos principais arquitetos do que ficou conhecido como a nova arqueologia bíblica, a estrutura encontrada por Mazar simplesmente não podia ser um palácio do século X a.C., porque, em sua visão, a Jerusalém do século X ainda não era grande o suficiente para suportar uma construção daquela escala. Finkelstein argumentou que a cerâmica e os artefatos encontrados no local eram consistentes com o século IX, não com o X, e que a interpretação de Mazar estava contaminada por um desejo de confirmar o texto bíblico, em vez de simplesmente seguir os dados arqueológicos. O confronto entre Mazar e Finkelstein tornou-se um dos debates mais famosos e mais amargos de toda a arqueologia do Oriente Médio moderno. Não era apenas uma disputa técnica sobre cerâmicas e estratigrafia. Era uma batalha sobre como a arqueologia deve se relacionar com os textos religiosos. Finkelstein e seu colega Neil Asher Silberman, em seu influente livro A Bíblia Desenterrada, haviam argumentado que o reino unificado de Davi e Salomão, descrito na Bíblia como um império poderoso que se estendia do Eufrates ao Egito, era uma invenção literária posterior, escrita por escribas do século VII a.C. com propósitos políticos. Davi, em sua visão, não era um rei de um grande estado. Era, na melhor das hipóteses, um chefe tribal de uma pequena aldeia de pastores nas colinas da Judéia. Mas o que os arqueólogos encontraram em seguida complicou ainda mais esse quadro. Em 2008, Khirbet Qeiyafa, um sítio estrategicamente posicionado no Vale de Ela, o mesmo vale onde a Bíblia diz que Davi matou Golias, o arqueólogo Yosef Garfinkel desenterrou uma cidade fortemente murada, que data inequivocamente do início do século X a.C. Isso por si só já era significativo. Mas o que tornou Khirbet Qeiyafa verdadeiramente explosiva foi o que Garfinkel encontrou dentro dela. Evidências de uma sociedade organizada e centralizada, num sistema de escrituração, a ausência completa de ossos de porco, sugerindo uma população que seguia as leis alimentares judaicas, e, crucialmente, uma construção que Garfinkel identificou como um palácio ou centro administrativo. Para Garfinkel, Khirbet Qeiyafa era a prova de que Israel no século X a.C. não era a sociedade tribal simples que Finkelstein e Silberman descreviam. Era um estado organizado, capaz de construir cidades muradas, manter exércitos, administrar territórios. Um estado que podia produzir um rei como Davi. Para Finkelstein, que visitou o local e estudou os dados, Khirbet Qeiyafa era apenas uma cidade cananeia ou filisteia, que existiu brevemente e foi abandonada, sem relação direta com Israel ou com Davi. O debate continua. Vivo, intenso, apaixonado e longe de ser resolvido. Mas há um detalhe curioso que emerge de toda essa controvérsia. A própria ferocidade do debate confirma que estamos lidando com uma questão que importa imensamente, não apenas para a academia, mas para a identidade de bilhões de pessoas. O rei Davi não é apenas um personagem histórico. Ele é a âncora de 3 tradições religiosas monoteístas. Para os judeus, Davi é o rei arquetípico, o ancestral do Messias, o homem que uniu as tribos e escolheu Jerusalém como capital eterna. Para os cristãos, Jesus é descrito nos evangelhos como filho de Davi. Sua descendência da linhagem davídica é teologicamente essencial. Para os muçulmanos, Davi, Davud, é um profeta sagrado, mencionado várias vezes no Corão com grande reverência. Isso significa que qualquer coisa que a arqueologia diga sobre Davi tem repercussões que vão muito além das paredes de uma universidade. Cada fragmento de pedra desenterrado em Jerusalém, cada inscrição decifrada em laboratório, cada camada de cerâmica analisada com espectrômetros modernos, tudo isso é carregado de um peso simbólico imenso.
E é exatamente por isso que a inscrição de Tel Dan, aqueles 3 fragmentos de basalto escuro encontrados em um campo empoeirado do norte de Israel, tem um significado que transcende sua aparência humilde. Pense no que ela é, fisicamente. Pedaços quebrados de pedra, o maior dos quais mede apenas cerca de 32 centímetros de altura. Não há nada imponente nela. Não há ouro, não há joias, não há a grandiosidade que associamos às grandes descobertas arqueológicas. Mas o que está gravado nela, 13 linhas de texto em aramaico, preservadas por acidente, enterradas em uma parede por 2.800 anos, é de uma riqueza histórica incomparável. Ela nos diz que em algum momento do século IX a.C., um rei arameu vitorioso quis que o mundo soubesse que havia derrotado os reis de Israel e da casa de Davi. Isso significa que a dinastia davídica era suficientemente conhecida e respeitada, ou suficientemente odiada, para merecer menção em um monumento de vitória estrangeiro. Significa que o nome de Davi era associado a um reino real, com exércitos reais, com reis reais que podiam morrer em batalhas reais. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se a casa de Davi era reconhecida por reis estrangeiros no século IX, por que não há mais menções a ela nos registros assírios ou egípcios desse período? Os assírios, em particular, eram mestres da documentação. Seus escribas registravam meticulosamente cada conquista, cada tributo recebido, cada rei derrotado. De fato, eles mencionam Israel. Os anais de Salmanáser III, do século IX a.C., descrevem uma coalizão de reis que se opuseram ao avanço assírio na Batalha de Carcar, em 853 a.C., e entre eles está Acabe o Israelita, com 2.000 carros de guerra e 10.000 soldados a pé. Um exército impressionante para um reino que alguns acadêmicos insistem em chamar de pequeno demais para importar. O obelisco negro, do mesmo Salmanáser III, agora no Museu Britânico em Londres, mostra uma figura se prostrando diante do rei assírio, identificada pela inscrição como Jeú, filho de Omri. Os assírios chamavam Israel de Casa de Omri, outro exemplo de como reinos eram identificados pelo nome de seus fundadores de dinastia. O fato de eles usarem Omri em vez de Davi para identificar Israel pode significar simplesmente que para os assírios foi Omri, o pai de Acabe, quem tornou Israel suficientemente poderoso para merecer atenção internacional. Davi e Salomão, 2 gerações antes, poderiam ter existido e ainda assim escapado do radar dos grandes impérios do momento. Essa é uma das hipóteses que alguns arqueólogos defendem, que o reino de Davi foi real, mas menor do que a Bíblia descreve, e que foi sob Omri, no século IX, que Israel se tornou uma potência regional de verdade. O que não contradiz a existência de Davi, apenas relativiza seu alcance. Mas o que dizer das ruínas que continuam sendo desenterradas sob Jerusalém? A cidade de Davi, aquela estreita crista rochosa ao sul da Cidade Velha, tem sido escavada com crescente intensidade nas últimas décadas. E a cada temporada de escavação, novas descobertas emergem, algumas confirmando a antiguidade da ocupação do local, outras levantando perguntas que ninguém consegue responder de forma satisfatória. Em 2019, por exemplo, foram encontrados restos de um grande incêndio em uma camada que data do século VI a.C., exatamente a época Nabucodonosor II de Babilônia sitiou e destruiu Jerusalém em 586 a.C. Entre os destroços carbonizados foram encontradas bolhas, pequenos selos de argila com nomes escritos, usados para selar documentos em papiro. Alguns desses selos trazem nomes que aparecem no próprio livro de Jeremias. A história bíblica e a história arqueológica se tocando, mais uma vez, de forma perturbadora e inexplicável. Mas o Palácio de Davi, se é que existe, ainda permanece envolto em sombra. A estrutura de Eilat Mazar continua lá, escavada e exposta ao vento e ao sol de Jerusalém. Ela é grande, inquestionavelmente antiga, claramente monumental. Mas sua identidade permanece disputada. Não há inscrição sobre ela dizendo Palácio de Davi. Não há cartela com o nome do rei. A arqueologia raramente oferece esse tipo de clareza, e é exatamente esse silêncio que mantém o debate vivo. Há quem argumente que a ausência de um palácio identificável não é surpreendente. Jerusalém foi destruída, reconstruída, destruída novamente e reconstruída mais uma vez ao longo dos séculos. Pelos babilônios, pelos romanos, pelos cruzados
pelos mamelucos, pelos otomanos. Cada camada de construção apaga e transforma as camadas abaixo dela. E as escavações em Jerusalém são complicadas por um fator que nenhuma outra cidade arqueológica enfrenta da mesma forma. O local mais sensível da cidade, o Monte do Templo, onde estão a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro e quarto lugares santos do Islã. É praticamente inacessível às escavações arqueológicas, por razões políticas e religiosas que transcendem qualquer debate acadêmico. E é exatamente ali, sob aqueles pavimentos de pedra carregados de séculos de oração e conflito, que as evidências mais importantes sobre o Templo de Salomão e talvez sobre o palácio de seu pai Davi poderiam estar escondidas. É uma ironia cruel da história. O lugar mais estudado da Terra é também o lugar onde a arqueologia menos pode penetrar. E então voltamos a Tel Dan, aqueles 3 fragmentos de basalto, a essa inscrição que, em 13 linhas de aramaico antigo, gravou o nome de uma dinastia e, com ele, a possibilidade real de que por trás da lenda, por trás dos salmos e das batalhas, e do arpa e do gigante morto no vale, havia um homem. Um homem que nasceu em Belém, que pastoreou ovelhas nas colinas da Judéia, que fugiu de um rei enlouquecido pelas cavernas de En-Gedi, que dançou nu diante da Arca da Aliança, que amou e traiu, e conquistou, e chorou e construiu. Um homem que, segundo a tradição, queria construir uma casa para Deus, e foi informado de que não o faria, que isso caberia ao seu filho. Um homem cuja história foi contada e recontada por 3 milênios, cantada em sinagogas, recitada em igrejas, reverenciada em mesquitas. A inscrição de Tel Dan não prova tudo isso. Ela não ressuscita Golias, nem autentica o arpa. Não localiza o palácio nem confirma o império. O que ela faz é algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Ela coloca o nome de Davi no mundo real. Ela confirma que, em algum momento da história do Levante Antigo, havia uma entidade política chamada Casa de Davi. Real o suficiente para ser mencionada por um inimigo, real o suficiente para ser destruída e depois gravada em pedra como troféu de guerra. E isso, no final das contas, é como a história funciona. Não em revelações completas, não em provas absolutas, não em monumentos intocados, mas em fragmentos. Em pedaços quebrados de pedra encontrados dentro de paredes antigas, em nomes gravados por mãos há muito tempo transformadas em pó, em perguntas que cada geração herda da anterior e entrega, ainda sem resposta, a seguinte. Enquanto os debates continuam nas universidades e nos campos de escavação, enquanto os arqueólogos mergulham mais fundo no solo rochoso de Jerusalém, enquanto os epigrafistas debatem cada caractere da inscrição de Tel Dan sob lentes de aumento em laboratórios climatizados, a pergunta permanece suspensa sobre as colinas da Judéia, como a poeira que o vento carrega do deserto. Quem foi, afinal, o rei Davi? A pedra encontrada em Tel Dan diz que a sua casa existiu. O que estava dentro dessa casa? Que homem? Que rei? Que história? É uma pergunta que talvez nunca seja respondida de forma completa. E talvez seja exatamente essa incompletude que mantém o nome de Davi vivo depois de 3.000 anos. Porque os mitos perfeitos não inspiram, são as histórias com lacunas, com mistérios, com sombras entre as certezas, que fazem com que as pessoas continuem procurando, continuem escavando, continuem querendo saber. E enquanto houver pessoas dispostas a remover a terra camada por camada sob o sol de Israel, há sempre a possibilidade, remota, mas real, de que a próxima picaretada encontre exatamente o que todos estão procurando. Ou descubra algo que ninguém ainda imaginou que poderia estar lá.